irmãos, irmãs. Bom dia a todos. Se não fosse dito mais nada e ficássemos por aqui, só com os coros que cantámos, com as orações que foram feitas, nós já tínhamos o Evangelho proclamado. A proclamação do Evangelho foi feita aqui já. Mas, pela graça de Deus, nós temos a sua palavra para podermos abri-la e podermos, assim, ter a sua mensagem para nós nesta manhã, aquilo que Ele nos quer falar. E nós vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola de Tito, ou melhor, de Paulo a Tito, no capítulo 2, e vamos ler os últimos 5 versículos do capítulo, 11 até 15. E diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala isto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, esta a leitura da palavra de Deus para a nossa meditação. Nós temos estado nesta epístola já algumas vezes e, portanto, para aqueles que vêm à sexta-feira, o que eu vou dizer é a continuação do que vimos até aqui, em 2 sextas-feiras nas quais eu falei. E nós começámos por ver neste capítulo 2, portanto na segunda parte do nosso estudo, que Paulo mostra a Tito a necessidade de instruir vários grupos na igreja. Na igreja há vários grupos etários e sociais e esses grupos estão mencionados aqui neste capítulo, que nós poderíamos recapitular, mas não vamos fazer isso pela leitura. Vamos apenas dizer que temos pessoas idosas, nos versículos 2 até 5, fala das pessoas idosas, como elas se devem comportar, o que é que lhes deve ser dito, como é que devem ser ensinadas, etc. Depois temos pessoas jovens, e são os versículos 4 até 6. Eu disse ali 2 a 5, era 2 a 3, não é? 4 a 6 é que são os jovens. Depois pessoas na liderança, que é o caso até do próprio Tito. Portanto, é o versículo 1 e também os versículos 7 e 8. Em seguida, tem as pessoas que trabalham para outro. Portanto, na altura eram os escravos. Hoje são os empregados, os funcionários, os trabalhadores, os operários. Chamemos o que quisermos. O certo é que são pessoas que têm alguém que os emprega, alguém que lhes paga um salário, alguém a quem eles têm que prestar um serviço. E é em função desse serviço que depois recebem uma compensação. Então, também já vimos isso, como é que devem comportar-se perante os seus patrões, o que devem fazer, o que não devem fazer, já vimos isso tudo. E depois temos uma outra secção, que é esta que acabamos de ler, que é para todas
as pessoas, para todos os crentes, para toda a igreja. Isto é, como é a vida cristã? A vida cristã no geral. E que, portanto, é aplicável às pessoas idosas, às pessoas jovens, às pessoas na liderança, às pessoas que são empregados, que são operários, a todos, a todos, a toda a igreja. E é isso que vamos ver hoje. E o que nós temos aqui começa com uma autêntica proclamação. Uma autêntica proclamação. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Graça manifestada é o título da nossa meditação. Esta graça que se manifestou é a graça da salvação. Graça da salvação. Uma graça salvadora. E a palavra graça, como nós sabemos, quer dizer que há uma gratuitidade. Não há um preço a pagar, porque neste caso o preço já foi pago. Para ti é de graça, para mim é de graça, mas alguém pagou. Não é? É como quando se oferece um livro. Esse livro custou dinheiro. Ele foi oferecido à pessoa, mas alguém pagou. E a salvação é assim também. Esta graça que se manifestou, e como é que ela se manifestou e quando se manifestou? Esta graça manifestou-se numa pessoa. A manifestação da graça de Deus ocorreu há 2000 anos, através de uma pessoa. Como nós vimos há bocado, foi aqui dito, e muito bem, uma pessoa de carne e osso, um ser humano como nós, que deu a sua vida. Ele veio aqui, nasceu, portanto tomou um corpo humano, nasceu como ser humano, viveu e depois foi morto na cruz. Ele foi condenado à morte e morto na cruz para nos salvar. Numa cruz. Não foi na cruz, porque a cruz não foi única. Milhares e milhares de pessoas foram crucificadas. Umas por causa realmente das suas transgressões, dos seus delitos, dos seus pecados, por serem contrários à lei, e a lei previa a pena de morte, e a pena de morte, no caso do Império Romano, a mais horrível era esta, na cruz, crucificado. Essas pessoas pagaram pelos seus crimes. Claro que perante Deus é outra coisa, isso não conta. Eles não pagaram perante Deus, pagaram perante os homens, perante a justiça humana. Só há uma morte pela cruz que tem realmente valor. Não para a própria pessoa, porque ela não precisava, mas para os outros. Estão a ver? Para os outros. Trazendo salvação a todos os homens. Trazendo salvação a todos os homens. Quando Cristo morreu, a sua morte foi abrangente. Abrangente no sentido do poder, da capacidade que tinha. Não é que todos se salvem, mas há provisão, havia provisão naquele sacrifício para salvar todos os milhares de milhões que existem hoje e os milhares de milhões que já existiram para trás. Desde Adão até o último homem que há de nascer neste mundo, todos podiam ser salvos porque o sacrifício foi todo suficiente para poder salvar perfeitamente todos os que por ele, Cristo, se chegam a Deus. Não vão ser todos salvos, não foram todos salvos até aqui, mas não é por falta do poder de Deus ou do poder salvífico de Cristo, porque o seu sacrifício foi completo, pleno, total. É neste sentido. E por isso podemos dizer que ele morreu, ele trouxe salvação a todos os homens. Ele trouxe salvação a todos os homens. Como a terra, quando produz alimento, é para todos os homens. É ou não é? É. Ou devia ser. Não é? A terra, quando produz, é para alimentar todos os homens. São todos alimentados. Infelizmente, há pessoas a morrer de fome.
Infelizmente há pessoas a morrer de fome. Por causa de quê? Em último caso, é sempre por causa do pecado. O pecado do homem. Por causa da ganância do homem. Por causa da má cabeça do homem também. Há pessoas que passam fome por causa da sua má cabeça. Mas há pessoas que passam fome por causa de serem explorados pelos outros. Por causa de não lhes chegar o alimento. É verdade, mas é sempre por causa do pecado. O pecado ou da pessoa, ou dos outros, ou as duas coisas. E normalmente são as duas coisas. Normalmente são as duas coisas. É o meu erro e o erro dos outros que leva, não é, à desgraça deste mundo. À desgraça deste mundo. Então, vamos continuar avançando. Temos, portanto, aqui a salvação para todos. Uma salvação completa, portanto, uma salvação para todos. E vamos ler, precisamente, ou vamos citar, precisamente, acerca disto, João 1,12. O que é que diz João 1,12? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ele veio para o que era seu, que eram os judeus, era o seu povo. Os seus, os judeus, não o receberam. Mas agora a todos, sem exceção, a todos, sem distinção de raça, sejam judeus, sejam gentios, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Portanto, é uma questão de fé. É pela fé. É pela graça mediante a fé. É pela graça, é gratuitamente. É pela graça de Deus. A graça de Deus envolve o amor, não é? Porque no mesmo Evangelho de João, agora um bocadinho à frente no capítulo 3, no verso 16, diz aquele versículo que toda a gente conhece, toda a gente, os crentes, e até muitos descrentes também conhecem o versículo. Infelizmente não o aplicam à sua própria situação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, quem conhece este versículo, se não fizer dele a sua própria experiência, é louco. Só posso dizer, é louco. É uma loucura nós termos na nossa mão, não é? Um cheque de milhões de euros e não irmos a um banco levantar esse cheque, levantar esse dinheiro, não é? Ou termos uma pedra preciosa e irmos ali ao mar e atirá-la para lá, para o meio da areia, no meio daquele areal, desaparece, não é? Pode ser um diamante, não é? Que nós deixamos logo de... Ele confunde-se ali naquela areia, está lá mais coisas a brilhar, embora ele brilhe mais, como nós sabemos, mas vem logo uma onda também, aquilo desaparece logo debaixo da areia. É uma loucura, não é? Alguém diria, és louco, estás a pôr um diamante fora, mas é isso que acontece com os seres humanos em relação à salvação que Deus graciosamente oferece. É isto que está a acontecer. Estão a lançar pérolas, a lançar diamantes, a lançar cheques de grande importância, a lançar fora, porque têm a salvação à sua disposição e desprezam-na. E desprezam-na. E a salvação está aí para toda a gente poder receber. Poder receber. Então, em João nós temos estas afirmações e não só. E o capítulo, sem combinarmos nada, eu não disse a ninguém, só disse qual era o título da mensagem, mas já foi lida aqui a passagem de Efésios 2, 1 até 10, da qual nós vamos realmente citar 3 versículos, pelo menos 3 versículos. Não é?
o 8 e o 9 que dizem assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois é. Senão eu chegava lá, eu não, que as minhas obras nunca chegariam a ser tão boas assim, não é? Há pessoas melhores que eu e mesmo essas não chegam lá, porque não é pelas obras. Mas há alguém muito bom, não eu, mas alguém muito bom, ou que as pessoas chamam muito bom, como aquele jovem rico chamou ao Senhor Jesus, bom mestre. Pois, há alguém que se julga assim, não consegue, através das boas obras, chegar lá e ser salvo. Porque se isso acontecesse, ele tinha de que se gloriar. Eu estou aqui, mas eu não precisei que ninguém me salvasse. Eu estou aqui porque eu merecia. Isto é a pessoa a orgulhar-se dos seus méritos, de ser boa pessoa. E isto nunca pode acontecer. Para já, porque aos olhos de Deus não há ninguém bom. Todos pecaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos se desviaram, todos se transviaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção. Então não podem ser salvos dessa maneira. É isto que nós temos para dizer. Ele trouxe salvação a todos os homens. Nem todos se salvam, porque nem todos depositam fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas esta graça salvadora é também uma graça santificadora. A graça da santificação. Porque diz assim, ensinando-nos a viver no presente século. Ensinando-nos a viver. Viver. Nós temos que ter uma vida diferente, uma vida nova em Cristo, é uma vida que se caracteriza por ser distinta daquela que vivíamos antes. Como descrentes nós vivíamos de uma maneira. Hoje, como crentes, temos que viver de outra. Tem que haver diferença, porque senão somos a mesma pessoa ainda, somos iguais, nada mudou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, mas afinal não se fez nada novo, porque ainda é tudo igual. Se é tudo igual, onde é que está a nova criação? Onde é que está a nova criatura? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. É? Então tem que ser mesmo. As coisas velhas já passaram, já não pode ser igual. Pois não. Então esta graça é também uma graça santificadora. Ninguém se santifica a si mesmo. É por graça. É a graça de Deus. Assim como a salvação é de graça, a santificação é de graça. É Deus que opera. Não é o esforço humano. Não é o esforço humano. O esforço humano é perfeitamente infrutífero. É ineficaz. Não é possível eu melhorar-me. Eu não me posso melhorar a mim mesmo. Uma árvore sendo má dá mau fruto. Uma árvore sendo boa dá bom fruto. Enquanto não formos enxertados. Toda a gente sabe aqui o que é uma enxertia. Não é? Temos uma árvore, uma laranjeira que não dá laranjas doces. Então corta-se um garfo de uma laranjeira que dá boas laranjas e vai-se lá aquela, corta-se a cepa e faz-se um enxerto. E ela depois dá realmente laranjas doces. Pois é. Mas contra a natureza, porque normalmente o enxerto é feito assim, mas contra a natureza, como diz Paulo, nós que éramos zambujeiro, um ramo que não dava azeitona nenhuma, não dava fruto, fomos enxertados na cepa, na verdadeira oliveira para darmos bom fruto. É o contrário, porque aí a virtude não está no pequeno ramo. A virtude não está nos ramos, não está nas varas. A virtude está na videira, que essa sim é que está a alimentar os ramos, porque ela é que está ligada à terra. É ela que está. Ela é que é. E a videira verdadeira é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a videira, vós as varas. Eu sou a videira, vós as varas. Está em mim ou em vós. Pois é. Então, meus amados irmãos, ensinando-nos a viver neste presente século, portanto, graça santificadora, renunciando ao mal, renunciando ao pecado, como aqui diz, não é? Como aqui diz,
ensinando-nos a que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, isto é o que nós devemos renunciar, o pecado, para, em lugar disto, vivamos neste presente século como? De 4 formas. Isto é, são 4 os contributos que aqui temos. Viver como, neste presente século? Sóbria, com grande pompa e circunstância. É? Não, modestamente. Sobriamente. Isto não quer dizer que nós andemos sempre com uma roupa muito fraquinha, muito pobrezinha e tal. Porque isso às vezes até é falsa modéstia, às vezes é indício de outra coisa. Às vezes pode ser eu tão agarrado ao dinheiro que nem compro uma roupa melhor. Não é disso que estamos a falar. Sobriamente é em tudo, é na vida. Não é? Sem espalhafato, mas modestamente em tudo, do ponto de vista do que se diz, do que se fala, do que a pessoa afirma ser, não é? Puxando dos galões, eu sou, não é? Há pessoas que puxam muito dos galões, mas isto não é ser sóbrio, é sobriedade em tudo, na maneira de viver, em todas as formas. Sóbria, justa. Justa é como? É em justiça. Com justiça. Eu sei que em mim que não há justiça nenhuma, não há justiça própria. A minha tendência é para o erro, para o mal, para a transgressão. Para transgredir a lei, as leis dos homens e a lei de Deus. Esta é a minha tendência. Mas é a justiça de Deus. Vivendo sobriamente, vivendo justamente, vivendo de acordo com a justiça de Deus. E a justiça de Deus ensina-nos a fazer bem a todos, não prejudicar ninguém, buscar o bem dos outros e não o nosso somente. Devemos buscar também o nosso bem, não é? Mas devemos buscar não somente o nosso, mas também o bem dos outros, não prejudicando nem o nosso irmão, porque é nosso irmão, mas também o que está lá fora, que não é nosso irmão. Só por ele não ser nosso irmão vamos prejudicá-lo? Não podemos. Não podemos. Deus não quer que isso aconteça porque Deus não faz acepção de pessoas. Respeita os teus irmãos e não respeites os de lá de fora. Não, onde é que isso está escrito? Não está escrito na Bíblia. Não pode estar, porque Deus é justo. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer que nós sejamos justos assim também. Que busquemos o bem dos outros. Trabalhamos para os outros. Estamos a regressar. Trabalhamos para alguém. Então não vamos lá andar ali a ver passar os comboios, até porque, como eu dizia aos meus alunos, olha, não é aqui que passam os comboios, é na estação. Se quiseres ver, vai para lá para a estação. Mas no emprego, andar lá a ver e tal, de um lado para o outro e não fazer nada. E o dinheiro depois vem ao fim do mês. Como? Com que rendimento? Como é que ele me pode pagar? O patrão pode me pagar? Como é que ele pode, se eu não trabalhei para ele poder vender os produtos, etc., para ele ter rendimento para me poder pagar? Pois é, isto é justiça. Temos que viver justamente. E não é, eu faço as coisas como para Deus. Eu faço as coisas como para Deus. As pessoas não merecem. Muitas vezes não merecem. Há patrões maus. Há pessoas aí más. Mas o que é que eu devo fazer? Devo pagar na mesma moeda? Não. Eu devo fazer como para o Senhor. Como para o Senhor. As pessoas não merecem, mas Deus merece. Pelo menos Deus merece. Então, eu vou fazer como para Deus. E, nesse caso, eu faço o melhor de mim mesmo. Faço o melhor de mim mesmo porque realmente é a palavra de Deus que assim me ensina. É o próprio Deus que diz para eu o fazer. Então, renunciando ao mal, isto é, ao pecado, aqui, neste caso, a impiedade e as concupiscências carnais, vivamos no presente século, vivamos de forma justa, vivamos de forma sóbria, vivamos piamente. Piamente o que é? Piamente é tendo sempre Deus em conta em toda a nossa vida.
É não decidirmos nada sem que Deus tenha uma palavra a dizer. É nós não tentarmos solucionar os problemas sem contar com Deus, como se Deus não contasse. Quem faz isto são os que estão lá fora. Os que estão lá fora é que não contam com Deus para nada. Tentam fazer por si próprios. Tentam resolver à sua maneira os seus problemas. Isto pode parecer bem aos olhos do mundo. Pode parecer bem à sociedade. Tu deves fazer por ti, não podes estar à espera dos outros. Pois não. É verdade que não. Eu não posso ser malandro. Vou usar mesmo esta palavra. Não posso ser malandro. Tenho de trabalhar. Mas a minha confiança está em quem? Em mim? A minha confiança está em quê? Na segurança social? Eu descontei e agora tenho. Isso aquilo tudo se evaporar. Sabes lá onde é que está esse dinheiro? Já viste esse dinheiro? Sabes lá se no próximo mês te vão dar? Não é? Se és reformado como eu? Ou o patrão, se ele tem. Achas que ele tem? Ele até anda de Mercedes, ou deste, ou daquilo, não sei o quê. Pois é, mas há para aí muitos Mercedes que depois por trás não há substrato nenhum lá. Não há nada palpável. Está lá, o Mercedes está lá enquanto estiver. Está lá enquanto estiver. Pois é. E depois o buraco. Tu não vês o buraco. Se calhar não te vai pagar. Então em quem confias? Tens que confiar em Deus, amigo. Tens que confiar em Deus. Porque nada neste mundo é seguro. Pode parecer muito seguro. Mas temos que confiar em Deus. Isto chama-se piedade. É considerar Deus em todos os teus caminhos, em todas as tuas decisões, na doença. Olha, é mais ainda que no casamento isto. É na saúde e na doença, é na pobreza, na riqueza. Com Deus é que é em tudo mesmo. Com Deus é em tudo mesmo. Mais do que com o cônjuge. Está bem? Mais ainda. É assim. É assim que é. Isto chama-se piedade. Piedade é isto. A verdadeira piedade é eu contar com Deus em tudo. Ter em conta Deus para todas as coisas. O inverso disto é impiedade. O que é um ímpio? O ímpio é um indivíduo que anda para aí a matar. Também são ímpios esses. Mas o ímpio pode ser a pessoa, não é? Como dizia o outro, o vadio mais belo deste mundo. Que não faz mal a uma mosca. Mas que é ímpio. Não faz mal a ninguém, mas é ímpio. Porquê? Porque ele não depende de Deus. Ele depende de Deus. Vocês conhecem alguém que não depende de Deus? Nem uma mosca. Nada. Um micróbio. Tudo que existe depende de Deus. Foi criado por Deus e depende de Deus. Tudo depende de Deus. Só que há aquelas pessoas que vivem como se Deus não existisse, como se não precisassem de Deus, como se não dependessem dele. Mas dependem. Isto chama-se impiedade. Chama-se impiedade. Não é preciso ser um assassino, não é preciso ser um Hitler, não é? Para ser ímpio. E ímpio começa logo aqui. É não ter Deus em conta. É não ter Deus em conta. Então, falta-me ainda um destes elementos, que eles são 4. É vivendo sóbria, justa e piamente, aguardando. Isto é, estando à espera. Vocês já esperaram pelo comboio, vocês já esperaram pelo autocarro, vocês já esperaram por uma pessoa com quem marcaram um encontro. Sabem o que é esperar? É estar sempre a olhar, a ver, olha, já lá vem, ou ainda não vem, aquele é o 34, eu vou no 72. Pois, ainda não é um autocarro. Estás ali, demora tanto, já não vou chegar a tempo ao emprego. Pois é. Então, como é que nós devemos estar? Viver à espera. Quem está à espera do autocarro, põe-se ali, envolve-se ali numa coisa que vai demorar horas. A tratar de um assunto que vai demorar horas, está à espera, o autocarro está à iminência de chegar e eu vou ali montar uma banca e pôr-me ali a vender coisas. Depois nem tenho tempo para desmontar a barraca e ir no autocarro, não é? Não tenho. Então, se estamos à espera de Cristo,
vamos aqui envolver-nos em coisas que nos amarram, que nos prendem, que nos tolhem e que não nos deixam partir assim que Ele venha? Estou a ser exagerado naquilo que estou a dizer, porque nada nos impede quando Ele vier. Mas, como é que vamos estar envolvidos? Esperando a bem-aventurada esperança. Olha, é uma alegria, é uma esperança muito feliz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, só aqui uma parte do versículo já dava um estudo bíblico sobre a divindade de Cristo, mas não vamos por aí agora. Não é? Jesus Cristo é Deus, o grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Mas devemos estar a aguardar a sua vinda, porque Ele vem. Portanto, Ele vem para quê? Ele vem, e agora avançando, o qual se deu a si mesmo por nós. Olha, o qual se deu a si mesmo por nós. Vede, é a graça da substituição. Nós estávamos perante o juiz, ou íamos estar perante o juiz, para sermos condenados, e alguém se atravessou por nós para ser julgado em nosso lugar, substituiu-nos. Isto é a graça de Deus. Nós não merecíamos que Ele nos substituísse, mas Ele substituiu-nos morrendo na cruz por nós. A graça da substituição. Se deu a si mesmo por nós. Para quê? Com o objetivo. Para nos remir de toda a iniquidade. A graça remidora. Ele remiu-nos. O escravo, que é escravo, tem dívidas e tornou-se escravo, porque não podia pagar as dívidas. Isto era assim antigamente. Hoje em dia, não, ninguém paga a ninguém, é uma alegria. Mas antigamente era assim. O indivíduo não podia pagar, era feito escravo. Como é que ele podia sair de lá, da situação de escravatura? Era alguém pagar o resgate. Ir lá e resgatá-lo. Quanto é que ele deve? Deve 5 mil euros. Pronto, estão aqui. Anda embora. E é liberto. Isto é remissão. A remissão é isto. Foi isto que Cristo fez por nós. A graça remidora é isto. Foi de graça. Merecíamos que Ele fosse lá pagar o preço por nós, para nos libertar? Não. Continuávamos escravos do pecado e de Satanás. Não tínhamos maneira de sair. Não tínhamos quem pagasse o resgate. Ele pagou o resgate por nós. É graça remidora. Podíamos ver isso, não é? Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5,8, não é? E segundo aos Coríntios 5,21, deixa-me ver se eu consigo dizer, mas aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, que não conheceu o pecado, qual de vós me convence de pecado? Ele não tinha pecado, ele é sem pecado. No entanto, foi feito pecado por nós. Deus o fez pecado por nós. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Vede só. Para purificar, graça purificadora, não é? Para si, purificar para si um povo seu. Graça de adoção. Adotou-nos, adotou um povo, adotou pessoas, adotou cada um de nós individualmente para não sermos desigrejados. Não foi para sermos desigrejados que Ele nos salvou. Para cada um estar no seu canto. Salvou-me, eu vou para o céu, tal, já não vou para o inferno. Olha, há para aí mais umas pessoas que eu nem conheço, mas que também vão. Não. Para vivermos como povo de Deus. A igreja. Não é para cada um ir para o seu lado. Povo. Não fomos salvos assim em coletivo, nem para Deus somos um número. Ele conhece o nosso nome, Ele sabe tudo a nosso respeito e, portanto, temos identidade perante Ele. Mas formamos um corpo, uma unidade em Cristo. Então, meus amados irmãos, Ele purificou-nos, Ele purificou para si um povo seu.
Portanto, adotou-nos. Fomos adotados. Especial, um povo especial. Zeloso de boas obras. Oh, e afinal as boas obras, ainda há bocado disseste que as boas obras não podem salvar, etc. Sim, mas as boas obras são importantes. Não é? Porque nós paramos no versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é? Porque Deus preparou de antemão as boas obras para que andássemos nelas. As boas obras foi Deus que as preparou para que nós andássemos nelas. Isto é, praticando essas mesmas obras. Claro, há uma diferença aqui. Há uma diferença. O religioso usa, ou pensa que consegue usar, as boas obras como um meio para atingir a salvação. Mas a verdade é ao contrário. Nós fomos salvos para fazer boas obras. A árvore só é boa depois que é enxertada. Depois é que passa a dar bom fruto. Mas os religiosos, começando em Caim, lá atrás que foi o primeiro religioso, foi Caim. Nunca se esqueçam. O primeiro religioso foi Caim. Quis agradar a Deus com o fruto das suas mãos, as obras lá da sua propriedade, da sua agricultura. E saiu-se mal. Saiu-se mal, porque não é pelas obras. As obras são um resultado. Primeiro a árvore tem que ser enxertada, como vimos há bocado, e depois é que passa a dar bom fruto. Porque senão estou a dar maus frutos a Deus e a dizer, põe aí, são boas obras. São boas obras para ti. Tu achas que são? Não são. Não são. Não são boas obras. Mas um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Avancemos. E depois, o que é que diz o apóstolo? Fala disto tudo que vimos até aqui. Os versículos anteriores também, que não lemos agora. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Isto é, não sejas de meias palavras, nem tenhas medo, não tenhas receio. Fala com autoridade. Porque tu és impecável? Não. Tu também erras, mas fala com autoridade. Então como é isso? Tu também erras, mas fala com autoridade. Sim, a autoridade que nos dá a palavra de Deus. Quando nós estamos aqui, estamos a falar da palavra de Deus. É verdade que temos que fazer todos o nosso melhor. Temos que fazer estas obras, as boas, aquelas que são segundo Deus. As boas obras segundo Deus. Temos que as fazer. Mas devemos exortar com toda a autoridade. Tu amanhã também podes cair. Pois posso, mas se não nos exortarmos uns aos outros, como é? Vamos estar à espera de quê? Para nos exortarmos uns aos outros. De estarmos lá, quando lá estivermos na glória já perfeitos, nem eu preciso que tu me exortes, nem tu precisas que eu te exorte a ti. É aqui e agora que, com todas as limitações que temos, mas pela graça de Deus, olha a graça da exortação, em vez de eu pôr 7, podia pôr mais, não é? Podia pôr aqui mais uma nona graça, uma oitava e uma nona graça, a graça da exortação. É uma graça. É pela graça de Deus que nós podemos exortar e ter autoridade para exortar. Ninguém te despreze. Portanto, irmãos, não devemos olhar mal para aqueles que nos exortam, para aqueles que nos falam. E está na hora de nós terminarmos. Vamos para as aplicações. A salvação é totalmente grátis. Qualquer esforço humano é ineficaz e é uma manifestação de orgulho e impiedade. As boas obras nunca foram o meio para alcançar a salvação, embora seja essa a tentativa de todas as religiões. Mas se fosse assim, a graça de Deus seria anulada. Não é? E o sacrifício de Cristo? Tinha sido em vão. Não é? Se fosse pelas obras. Então, onde é que estava a graça? E o sacrifício de Cristo foi para quê? Então ele fez uma coisa que não era preciso fazer, nós conseguíamos. Todos nós somos desafiados a renunciar ao pecado, à impiedade e às concupiscências mundanas. Temos consciência de que sozinhos não conseguimos? Nós não conseguimos isso sozinhos. Não conseguimos.
Alguém pensa que consegue? Que disse Jesus? Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada, não é? Conseguis fazer para o caixinho. Não, nada. Não conseguis fazer nada. Porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Como vivemos neste mundo? A regra é quádrupla. A regra tem 4 aspectos. É sóbria, justa, piamente e aguardando. À espera, na esperança da vinda. Não nos envolvendo com coisas que depois, não é? Não nos envolvendo. Somos peregrinos e forasteiros. O peregrino e forasteiro não faz uma casa de tijolo e de pedra. Pois não? É peregrino, depois como é? Pega na casa e leva às costas, sendo ela de tijolo ou pedra. Peregrinos e forasteiros. Portanto, é neste sentido. E esperando, aguardando a bem-aventurada esperança. Aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação ou o aparecimento da glória de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Então, é isto que devemos fazer. Esperar na vinda gloriosa de Cristo. Somos realmente um povo especial? Um povo do Senhor? Zelosos de boas obras? És especial na tua escola? No teu lugar de trabalho? No teu grupo de amigos? Na tua família descrente? És especial para eles? Não se trata de mostrar um fanatismo intransigente. Estarmos sempre contra tudo e contra todos. Então, entrar em guerra com eles. Isso está errado. Isso não se faz. Não. Com amor, podemos fazê-lo. Com cuidado, com muito cuidado. Mas já sabemos que, enquanto a árvore não for enxertada, não vale a pena estar-lhe a dar... Não é? Há quem bata nas árvores para elas darem muito fruto, mas algumas nem assim. Algumas são mesmo enxertadas, é que dão. Aquelas que são más têm que ser enxertadas mesmo, amigos. E não há ninguém bom. Não há ninguém que seja bom. Então não se trata de mostrar um fanatismo intransigente, mas um comportamento exemplar. Silencioso, ainda que silencioso, mas exemplar. Afinal, as obras são importantes. Se forem feitas em Cristo, como resultado da salvação. As obras não são um meio para alcançar a salvação, mas as obras devem ser o resultado. Deus as preparou para que andássemos nelas. Há um objetivo, andar nas obras, andar nas boas obras. Não dizer para Deus, olha, eu fiz, mas, Senhor, ajuda-me pela tua graça a fazer a tua vontade. Fomos salvos para as boas obras, não é? Devemos estar atentos à nossa conduta para nos deixarmos guiar e corrigir pelo Senhor. Também devemos acompanhar a caminhada dos nossos irmãos e admoestá-los com amor se virmos algum erro ou pecado. Isto é um dever que nós temos. Temos responsabilidade de uns para com os outros. Eu tenho a responsabilidade de me vigiar a mim mesmo, mas também tenho a responsabilidade de te acompanhar, meu irmão, minha irmã, de te acompanhar, a vigiar a tua vida, ajudar-te a vigiar a tua vida e dar-te os bons conselhos e ajudar-te na caminhada, levando as cargas uns dos outros, que cumpriremos a lei de Cristo. Levando as cargas é também isto, admoestando-nos uns aos outros, ajudando-nos. Como recebemos as exortações? Mesmo para terminar, como recebemos as exortações? Seja através da mensagem da Palavra de Deus, como aqui, não é? Seja numa conversa com um irmão. Mas como é que nós recebemos a exortação? Como é que a recebemos? Um aluno que detesta a matéria lecionada nunca vai aprender. Não é? Eu tenho, ao longo da minha vida, visto pessoas que gostam da escola, gostam da matéria, gostam do professor. Às vezes até nem gostam do professor, mas aprendem na mesma. Aliás, um bom aluno, até com um mau professor, é bom. Eu quando ouço pessoas
Às vezes são famílias inteiras a dizer mal da escola e dos professores, não é? Aí, pois, não conseguiste porque tu não estudaste. Não foi por causa do professor, porque um bom aluno até com um mau professor consegue. Até com um mau professor consegue. Claro que os professores devem ser todos bons, e não são todos bons. Mas o bom aluno até com maus professores consegue. Então, um aluno que detesta a matéria lecionada nunca vai aprender. Se nós detestarmos que nos exortem e corrijam a nossa conduta, também nunca cresceremos espiritualmente. Continuaremos na nossa carnalidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.